E aí, pessoal, tudo bem? Os objetos físicos que a gente vai encontrar no nosso mundo, né, consistem em uma coleção de átomos que eles são ligados, né, então sempre mantidos juntos, na forma de um sistema. As forças são aplicadas nas formas dos objetos é, é, diferentes, né? Essas formas, os objetos podem ser esticados, comprimidos, assim como uma mola, né? Ou eles podem ser deformados, como se fosse uma gelatina, por exemplo, né? É, então, aqui, né, em alguns sistemas, partículas constituintes, né? É, em alguns sistemas, as partículas constituintes são muito fracamente ligadas, enquanto em outros elas são bastante pouco, como eu posso dizer, pouco deformável, né? No caso, por exemplo, alguns corpos podem ser cortados, né? Vai cortar um diamante para ver se é fácil, né? Uh, em alguns corpos essas partículas são fracamente ligadas, né? A gente pode ter, por exemplo, fluidos, gases, que possuem e as diferenças, né, entre as distâncias entre as partículas constituintes vai variar bastante, né? A gente vai começar nos restringindo a ideia a uma categoria ideal de objetos, os corpos rígidos, que eles não são esticados, não são comprimidos, não são deformados, não são cortados, etc. Então, um corpo é chamado de corpo rígido se a distância entre dois pontos no corpo ela não varia no tempo, ok? Então, corpos rígidos eles têm a mesma forma ao longo do tempo, tá? E não dá para deformar, ok? Ao contrário de massas pontuais, os corpos rígidos podem ter forças aplicadas, né, em diferentes pontos, né? Então a gente vai começar considerando um exemplo simples de corpo rígido, né, de movimento de corpo rígido, que é a rotação em volta de um eixo fixo. Então, um exemplo bem simples de rotação em volta de um eixo fixo, né, é o movimento de um CD, né, em um CD player, né, que ele é dado por um motor dentro do CD player, né. No, em um modelo simplificado desse movimento, o motor produz uma aceleração angular, causando o giro do disco, né. E como o disco é colocado em movimento, forças resistivas e opostas ao movimento ao longo do disco é, não tem nenhuma aceleração angular e o disco ele pode girar em uma velocidade angular constante, tá? É, nesse processo, né, os CDs eles rotacionam em volta de um eixo passando pelo centro do disco e que é perpendicular ao plano do disco, né? Então, todo mundo que já tenha tocado um CD na vida, né? Ou um DVD, ou um Blu-ray, né? Para todo mundo que já tenha feito isso alguma vez na vida, temos um disco, né? O disco ele tem uma rotação, né? Ele rotaciona para um lado e no centro dele ele rotaciona pelo centro, né? Tá? Com
fazer isso? Acho que pontual só dá um pouquinho. Porque dá pra apagar só um pouquinho. Tá, vamos ser assim. Agora vamos tentar corrigir o que eu fiz de errado, né? Mas aí eu sou um idiota, né? Porque esqueci de selecionar. Não tem jeito. Vamos lá. Jogar de novo. Pra cá. Não tá alinhado. Era isso que eu não queria que acontecesse, né? Mas aí não tá ainda, mas é o melhor que eu vou conseguir, provavelmente. E então vai ter um vetor, né, botando para baixo nesse sentido, que é a velocidade angular do disco, tá? É essa a ideia, né? Esse tipo de movimento é chamado de uma rotação em volta de em um eixo fixo, né? Justamente porque tem um eixo fixo que redireciona a rotação. Quando a gente está pedalando uma bicicleta, né, para frente, as rodas elas rodam em volta de um eixo, né, passando por um centro de cada roda, né, e perpendicular ao plano da roda. Então, quando você tem lá a roda da bicicleta, existe aqui um plano, né? A roda da bicicleta ela vai rodar nesse sentido, com uma velocidade angular, e como a bicicleta ela não roda no mesmo lugar, né? Esse eixo ele continua apontando sempre para a mesma direção, né? Se a bicicleta está andando para frente, né, o eixo está sempre apontando para a mesma direção. Esse movimento é mais complicado, né? Que é o movimento do CD, porque a roda ela está se movendo né? Ela está andando para frente, então ela está tendo uma translação com alguma velocidade de centro de massa. Então também tem uma velocidade de centro de massa para cá. Tá? Aqui o chão tá aqui, tá? Então ela tem uma velocidade de centro de massa para frente e ela está rotacionando. Então ela está transladando com a velocidade de centro de massa e ela está transladando com a velocidade angular ômega. Tá? Quando a gente gira a bicicleta, né? Pelos como é que chama aquilo? Pelo guidão, né? Quando a gente gira a bicicleta pelo guidão, a gente muda a trajetória da bicicleta, né? E a gente muda, consequentemente, o eixo de rotação de cada roda, né? O eixo de rotação de cada roda muda de direção. Outro exemplo de rotação de eixo não fixo, né, são o movimento de um peão, ou um giroscópio, ou mesmo a mudança de direção do eixo de rotação da Terra. Esse tipo de movimento é muito mais difícil de analisar, então por isso a gente vai restringir a considerar a rotação de eixo fixo com translação e sem translação. Obviamente, né, sem translação é mais fácil, então a gente vai começar tratando sempre do mais fácil. Não faz sentido a gente começar do mais difícil e ir para o mais fácil depois, né? Então,
a gente vai começar tetando para os eixos sem translação, tá? Então, para um corpo rígido, né, que está rodando em um eixo de rotação fixo, a gente pode dividir o corpo, né, em pequenos elementos de volume com massa ΔM, tá? ΔM em si, né, porque vai ser I elementos. Cada um desses elementos de volume, ele está se movendo em um círculo de raio RI em volta do eixo de rotação. Então, se a gente imaginar que a gente tem um corpo esse corpo ele tem qualquer formato, tá? Ele está aqui, o corpo, e ele está rotacionando em volta de um eixo, tá? Rotacionando em volta de um eixo. Isso não é para ser tão grosso, né? Mas tudo bem. Então ele está rotacionando em volta de um eixo, dentro de um... Opa! Tá? E eu posso pegar esse cara aqui, o corpo rígido, né? Eu posso pegar um elemento de volume, e esse elemento de volume desse corpo tem uma massa ΔMI, e essa massa ela tá a alguma distância uma distância RI do eixo, né? Então, esse pedaço, né? Esse pedaço ele também faz um movimento de rotação. Se eu pegar só ele, né? Ele faz um movimento de rotação. Tá? Vamos usar a suspensão de descrença e considerar que isso aqui é um círculo. Então é isso. Ele também faz uma rotação, né? Então a gente vai adotar, né, a notação que a gente está usando aqui, né, e denotar o vetor do eixo até o ponto onde o elemento de massa é localizado como R em si, tá? Então é esse vetor ele tem magnitude RI, né? Que é o que a gente colocou lá, né? Então a gente vai supor que a gente vai fixar o eixo de rotação no eixo Z, introduzir uma coordenada orientada pela mão direita, né? Sistema de coordenada, para o ângulo θ no plano de rotação, e escolher uma posição Z, a posição do eixo positivo da direção Z perpendicular ao plano de rotação, tá? Então a gente vai lembrar da nossa definição de velocidade angular, né? O vetor velocidade angular diretamente, ele está apontado para o eixo Z, com componente Z igual a
a derivada do tempo, né, do ângulo θ. Então, lembrando a definição de velocidade angular, é dθ dt orientado no sentido de cá, né? Ou seja, no nosso exemplo, ele tem só uma componente z. Né? A velocidade angular, o vetor velocidade angular para o elemento de massa que está rodando esse eixo aí, de rotação com Wz maior que zero, né? A gente tem que usar a regra da mão direita, né? Se a gente orienta o eixo z no sentido convencional, né? A gente orienta o eixo z no sentido convencional, a gente vai ter aqui é o plano de rotação, né? Aqui é o espaço de rotação. O eixo K orientado para cima, né? O eixo Z, perdão. O K-chapéu orientado para cima. Se o K-chapéu orientado para cima, lembrando, esse corpo ele tá se movendo, o corpo está aqui. Esse elemento, na verdade, não é o corpo, né? É o elemento de volume do corpo. Ele está aqui. E ele está se movendo com a velocidade, né? No sentido anti-horário. Tá? Isso aqui, ele tá se movendo nesse sentido, com, sei lá, com alguma velocidade. A mesa resolveu parar de funcionar de novo. Agora a mesa morreu. Bom. Aí, consegui fazer ela voltar. Então, mas ela não volta por muito tempo. Aí, voltou. Então ele está rodando com uma velocidade VI aqui, né? Lembrando que isso não é o corpo, é só o elemento de volume do corpo, tá? Ele tem nesse momento o vetor θ está apontado para cá, né? Tá apontado para cá. E usando a regra da mão direita, né? Ele tem uma orientação aqui, né? E usando a regra da mão direita, a gente vê que se a gente colocar a mão direita aqui, né, com os dedos apontando no sentido da rotação, né? Então, aqui de novo, vou colocar aqui a mão direita e aqui eu aponto aqui no sentido da rotação.
a gente vai ter, né, que esses dedos vão abraçar esse eixo, né, e vão apontar para cima, né? Portanto, a gente sabe que WZ é a componente, que é dθ, ela é positiva, tá? Então, como o corpo é rígido, todos os elementos de massa vão ter a mesma velocidade angular ômega. Então, a aceleração angular também vai ser a mesma, né? Aceleração alfa. Se o corpo não tem a mesma velocidade angular, os elementos de massa vão simplesmente quebrar, né? Vão desmontar, né, do corpo. É exatamente por isso, né, que a gente, como é um corpo rígido, né, a gente precisa assumir que todo mundo tem a mesma mesmo elemento de massa. Não. Quer brincar logo com o fio da mesa. Então, os elementos, se ele tiver diferentes, os elementos de massa ou não vão alcançar ou vão passar uns aos outros. Então, ele vai impedir a suposição de que é um corpo rígido, né? De uma forma semelhante, né, todos os pontos do corpo rígido também precisam então ter a mesma aceleração angular, né? Então, alfa, que é d2 θ dt2, orientado em k, né, que vai ser, né, no nosso caso, também só um alfa z, né, orientado em k. E todo mundo tem que ser igual, né? E a aceleração angular também, da mesma forma como a gente viu na figura aqui, ela também obedece a uma regra da mão direita, tá? Então não vou fazer essa figura de novo, até porque é humilhação demais, né? Então também aponta para cima, ela também é positiva. Então, para os problemas de rotação, a gente vai sempre escolher um sistema de coordenadas cilíndricas orientados pela regra da mão direita. Se o Z positivo, o eixo Z positivo apontar para cima, então a gente vai escolher o θ como ele aumentando no sentido anti-horário, né? Na direção anti-horária, como no desenho aí da regra da mão direita. Se o corpo rígido rotaciona no sentido anti-horário, né? Então a componente Z da velocidade angular é positiva. A velocidade angular, o vetor da velocidade angular, então aponta no sentido mais k-chapéu, né? E se o corpo rígido rotaciona no sentido horário, então a componente Z da velocidade angular é negativa, né? E aí ela vai apontar no sentido de menos k-chapéu. Se o corpo rígido aumenta, né, em taxas de rotação no sentido anti-horário, né, na direção positiva, então o eixo Z, o componente Z da aceleração angular é positivo, né, e a aceleração angular aponta no sentido mais k chapéu, né. Se o corpo decai em taxas de rotações no sentido anti-horário, então a componente Z da aceleração angular é negativa, né? E a aceleração angular aponta para o sentido menos k da direção. Para essa frase ser mais geral, se alfa e ômega apontam na mesma direção, então o corpo ele está acelerando, né? Se ele estiver em aceleração em sentidos opostos, né, direções opostas, o corpo está desacelerando, né? Esse resultado geral, independente da escolha das direções positivas de rotação, tá? Então,
se a gente vê aqui no exemplo do CD, a gente escolheu K para baixo como sendo positivo, né? Então, tudo bem. Na verdade, nesse exemplo, o vetor velocidade aponta para baixo, né? Nesse exemplo. Então, como o elemento de massa pequeno, esse ΔMi, ele está se movendo em um círculo, né, de raio RI, com velocidade angular ômega, o elemento tem uma velocidade tangencial, um componente de velocidade tangencial dado por V θ I, né, que ele está apontando na direção θ, igual a RI ômega Z. Ok? Tá? Se a magnitude da velocidade tangencial ela está mudando, o elemento de massa ele está sofrendo uma aceleração tangencial, tá? Então, aqui a aceleração tangencial vai ser RI alfa Z, tá? Se a gente lembrar que o elemento de massa ele está sempre acelerando no sentido radial, né? Essa aceleração é dada pela aceleração centrípeta, né? Então, a aceleração radial do objeto é menos a velocidade que ela aponta para dentro, né? Menos a velocidade tangencial ao quadrado dividido pela distância até o eixo de rotação. Isso é igual a menos RI ômega Z ao quadrado. Tá? Então, vamos fazer um exemplo, tá? E torcer para a mesa colaborar, né? Vou adicionar aqui mais uma página. Exemplo 1, tá? Então, o exemplo é o seguinte: a gente tem aquelas mesas, sabe aquelas mesas de giratórias, de tipo sushi, essas coisas? A gente tem uma mesa giratória, né, que ela é um disco uniforme de massa 1,2 kg. Tá? E o raio dela é 1,3 vezes 10 a 1. Vou colocar Rzão, tá, para não confundir com posição. Centímetros, tá? Essa mesa de girar, ela tá girando inicialmente no sentido anti-horário, né? Na direção anti-horária, quando a gente vê que ela está numa taxa constante de rotação. Então, primeiro, ela está no sentido anti-horário. Então, ela está rotacionando nesse sentido aqui, né? E ela está uma taxa de 33 ciclos por minuto, né? Então, RPM, rotações por minuto. 3 RPM. O motor dessa mesa, ele é desligado e ele demora para parar 8 segundos. Então, 8 segundos para ele parar. Tá? Então, a gente vai assumir que a aceleração angular é constante. Então, a primeira pergunta é qual é a velocidade inicial angular da mesa e depois qual é a aceleração angular da mesa. Tá? Então, a primeira coisa, a gente precisa escolher um sistema de coordenadas, né? Então, vamos lá. Vamos escolher um sistema de coordenadas. Temos a mesa, né? Temos a mesa.
temos será que tá passando pelo meio? Temos aqui o X, né? E temos um eixo onde está a posição do objeto. Temos aqui o eixo, onde está a posição do objeto. Então esse objeto ele está rotacionando nesse sentido. Opa, esse objeto está rotacionando nesse sentido. Né? Tá? Dessa forma, se o objeto está na posição desse eixo, esse cara aqui é chapéu, esse aqui é teta chapéu e esse aqui é K-chapéu, né? Ou vou tentar deixar mais. Esse aqui é teta. Pronto. Então aqui é chapéu, teta chapéu, K-chapéu. Tá? Que mais? Portanto, né? Esse corpo tem um eixo Z, não sei dizer se está reto ou está torto, acho que está torto, né? Acho que agora está reto, né? Eixo Z. Né? E por consequência, como o corpo, como ele roda no sentido anti-horário, a velocidade angular é para cima. Ok? Então inicialmente o disco ele está rodando, né, com uma frequência. Né? A frequência dele, inicial, é de 33 ciclos por minuto, né? Então, a frequência dele é de 33 ciclos por minuto. Tá? Então a gente vai aplicar algumas correções só para poder deixar no SI. E então 1 minuto eu vou multiplicar por 1, né? Que é 1 minuto dividido por 60 segundos. Né? E aí a gente sabe que a gente está tratando de uma rotação de 0,55 ciclos por segundo, né? Que nada mais é do que ciclos por segundo é hertz. Tá? Então, a magnitude inicial da velocidade, né, angular vai ser ômega 0 2 π f 0, tá?
Portanto, né, igual 2π radianos por ciclo, né, isso vezes 0,55 ciclos por segundo. Então isso é igual a 3,5 radianos por segundo. Tá? A velocidade angular, né, aponta no sentido positivo da K, né, do eixo K. Que mais? Agora, para a gente saber, a velocidade angular final é zero, né? Que a mesa para. Então, o componente da aceleração angular, então, αz, que é o quê? É variação da velocidade angular pelo tempo, tá? Que é a velocidade angular final menos velocidade angular inicial dividido por tempo final menos tempo inicial, é o quê? Dá menos 3,5 rádio por segundo. É por isso que rádio por segundo dividido por o programa deu pau. Vamos abrir o programa de novo. Restaurar. Eita. Agora eu preciso ver se parou de gravar. Deixa eu escrever qualquer coisa aqui pra ver. Parou de gravar. Vou ter que trocar. Vou ter que encerrar aqui nessa imagem. Tá, vou abrir de novo, vamos ver se agora vai. Não vai. Coisa diferente. Vou ter que mudar a tela. Ok. Vamos ver se agora vai. Agora tá gravando. Volta a gravar. Então beleza. Onde a gente tava? Tá, aqui divide por elevado a menos 1 dividido pelo tempo, que era 8 segundos. Tá? Isso então vai nos dar o valor de menos 43 menos 4,3 menos 43 4,3 vezes 10 a 1 menos 1 rádio por segundo a menos 10. Ok? Então a componente Z da aceleração angular é negativa, né, no disco, né? Então se a gente for ver como é que ela fica no nosso exemplo aqui, no nosso diagrama, ela vai ser uma coisa assim, ó.
aqui a nossa aceleração aponta para baixo. Ok? Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.